Hoje eu vou falar aqui passo a passo como se instala e como se regula um freio rotor na sua bike. Então fica com a gente. E aí galera, Fred Paco aqui na área para mais um vídeo no nosso canal da Paco Bikes. É isso mesmo. E antes de mais nada, já vai deixando aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreva aí e ligue já as notificações para não perder nenhum novo vídeo com várias dicas que a gente vai dando neste vídeo e nos próximos. Então, estamos aqui, uma bagunça, um montão de caixa para mandar amanhã. Já dei uma ajustada, arrumada aqui, né? Porque você já viu, né? Correria. Então, galera, nesse vídeo aqui, ó, eu tô montando minha bike, que eu acabei de pintar. Pra quem não sabe, eu fiz um verniz mega brilhante aí na minha bike. Não sei se vai aparecer direito, mas basicamente eu pintei a traseira da minha bike porque eu tinha trincado o pino de freio. Aí eu vou botar o link aqui em cima, caso você queira ver como pintar, como eu fiz essa pintura, e você pode fazer em casa. Vou deixar o link aqui em cima. Mas então, aí como eu pintei a bike, eu resolvi fazer uma mudança nela, e eu entrei na moda do Oil Slick, famoso camaleão, e comprei um freio novo e um rotor novo para minha bike, na cor camaleão, porque eu acho que vai combinar com essa cor nova, assim espero, né? E aí eu vou instalar agora e vou mostrar como eu instalo e regulo o freio rotor na bike toda, na minha bike. Bem provável que se você fizer igual, tanto ele seja um rotor simples ou profissional igual o meu, não vai ter problema nenhum. Para isso, eu separei aqui as coisas que a gente vai usar nesse vídeo. Dá uma olhada. Então, gente, ó, nós temos uma chave de boca 1514, isso é para ajustar o freio. Nós vamos ter uma 10, que é para ajustar os parafusinhos do rotor. Nós vamos ter um montão de Allen. Umas aqui, essas pequenininhas, eu não sei o número, mas alguns detalhes eu acho que nem vou precisar nisso, mas no meu outro rotor eu precisava para fazer um aperto mais fino. Uma chave Allen 5, que nós vamos usar no freio. A 6 e a 8, no caso, são para desmontar a direção da minha bike. A 6 é para a mesa, e no caso a minha tampa de garfo é 8, mas se bobear a sua é 6 também. Um alicate para cortar o cabo. E aqui nós estamos com o cabo. Gente, não dá para ver direito, mas o cabo é branco. Isso aí, gente. Se alguém vier me perguntar desse cabo, gente, eu não tenho mais. São os cabos da Snafo que eu importei há praticamente 10 anos atrás, gente. E um cliente veio aqui e falou que tinha comprado, nunca usou, e ele estava querendo trocar em outras peças. Aí eu peguei, deixei aqui, eu ia vender ele sinceramente, mas como minha bike ficou um pouco mais clara, eu resolvi trocar os cabos também. Meus cabos eram pretos, da entidade de teste, que sinceramente já usei mais de ano, então estão aprovados. Tem uma diferença que o uso da entidade que eu fiz de teste, então aqui, por exemplo, aqui ó, vendo? Entidade, não dá para ler direito. O cabo é preto. Isso aqui é porque o cabo que a gente fez de rotor é teflonado. No caso do Snafo não é. No caso, o cabo da Snafo é bom, já usei bastante na vida, mas o da entidade ainda consegui fazer um nível além, né? Porque eu já fiz teflonado. No mais aqui, na parte dos cabos, tem dois lacrezinhos. Esse aqui é tipo velcro, mas você pode usar o lacre de plástico. Isso é porque eu prefiro prender
os cabos na bike para ficar mais justo, não ficar aquela coisa batendo. Nós vamos precisar de girotabs, que são esses negocinhos aqui, esses, deixa eu só regular aqui, esses parafusinhos que vão no meu quadro aqui, porque o meu quadro tem esses dois furinhos. Quadro com direção integrada, que tem esses dois furinhos, você vai precisar disso aqui. Se o seu quadro for headset, que é aquela que você bate a direção em cima, quando você compra um kit de rotor, ele já vem com um encaixe, então você não precisa se preocupar com isso aqui. No caso aqui, e nós temos as peças, né? O rotor camaleão, que eu vou colocar na minha bike. O meu era preto, da entidade também de teste, só para já tá aprovado, né? E aqui o freio camaleão com pastilha de freio transparente. Quem não sabe, pastilha de freio transparente gruda, mas ela é um pouco mais macia e ela gruda bem nos aros cromados, então eu até gosto, prefiro. Faz um barulho demais, mas eu gosto. Tem o puxador que vem no freio e o cabozinho do freio. Lembrando, gente, eu vou usar o cabo inferior, eu vou usar o Y. Antigamente a Snafu fazia o cabo duplo direto do rotor até o freio. Eu já usei deles e eu acho que hoje são poucos. Eu acho que, sinceramente, eu não sei nem que marca, se alguma marca faz desse jeito. Mas se bobear, você pode fazer comprando cabo de marcha ou cabo de freio mesmo, só adaptando aqui na frente. A diferença é que o pessoal parou de fazer esse cabo inferior duplo e começou a fazer só o Y, porque ele é muito mais difícil de ajustar, gente. São dois cabos separados. Se um lado do freio tiver com mais pressão do que o outro, um lado vai puxar mais. E aí você vai demorar tipo 5 vezes mais tempo para fazer esse ajuste. Então, vai no Y, que não tem erro, é muito mais fácil de regular. E o freio, ao meu ver, funciona do mesmo jeito. E aqui, gente, como vocês podem ver, minha bike não está montada, né? Eu não montei a roda ainda, porque vai ser mais fácil para mim ajustar o freio sem a roda e sem a corrente. Mas se você tiver com o pé de vela montado, a corrente montada, não tem problema. Eu sugiro que tire a roda só para montar o freio, que vai ficar mais fácil. Mas se tiver com a roda também dá, tá, gente? É porque eu estava montando minha bike. As minhas peças estão aqui, pé de vela, essas coisas eu vou montar, pedal. E os punhos também vou trocar para mudar um pouco a cor. Esse aqui está até novinho, mas quero trocar a cor. Então vamos lá, gente. Eu vou começar. Tem um negocinho aqui, ó. Ups. Esse parafuso que estava aqui, estava quase esquecendo dele, é o parafuso da minha manete. Eu gosto da manete bem na curva, então como vocês podem ver aqui, tem gente que acha que feio, mas gente, BMX não é Nutella, gente. BMX é para ser prático. Eu gosto dela na curva, porque quando eu mando bar spin, minha mão tem mais área para pegar aqui. O meu guidão não é muito grande, então ajuda. E outra coisa também que eu faço, eu uso uma manete esquerda do lado direito. Isso faz com o que vocês vão ver quando botar o cabo duplo, a parte do cabo duplo ele fica para cima e não para baixo. Como vocês podem ver, a minha manete está de cabeça para baixo. Isso também protege um pouco mais o cabo e a chance de eu machucar a mão aqui é menor do que pelo outro lado, que normalmente a parte de cima da manete é mais lisa do que a parte de baixo. Isso é engraçado, né? Porque esteticamente você vê um negócio mais bonito, mas o mais prático fica em cima também, que é mais liso, aí você não machuca o dedo. Eu já rasguei o dedo demais andando com parafuso
pro lado de baixo. Então, o que eu fiz? Comprei uma manete esquerda, botei do lado direito, aí a parte lisa fica embaixo e não machucou minha mão. Um par de coisas a mais que eu sempre gosto de fazer quando eu monto o rotor. Não é extremamente necessário, mas eu acho que é uma coisa válida e eu acho que dá uma melhoradinha. Um óleo Singer. Esse é de máquina, gente, é barato, não custa nem 10 reais aqui na esquina de casa. Por que eu compro disso? Às vezes o cabo está guardado muito tempo na loja e mesmo ele estando novo, eu prefiro lubrificar para ficar zero bala. Eu vou usar uma lixa pequena, vocês vão entender logo mais, e uma flanelinha aqui é para limpar se sujar alguma coisa e ir pro óleo que vai pingar. E claro, né, gente, não pode faltar o meu café. Nós vamos começar aqui montando o girotabs. Eu vou pegar os girotabs e aqueles parafusinhos bem pequenos e uma das chaves Allens pequenininhas. E nós vamos parafusar aqui, tranquilo, não tem segredo. Você põe o girotabs no lugar, vê qual que é o buraco de rosca e aperta. Lembrando, gente, que se você for comprar rotor, o rotor não acompanha os girotabs. Então, eu sugiro que você pergunte para a loja que você estiver comprando. Se você não tiver isso aqui, não adianta comprar o rotor, que não vai ter como montar, tá, gente? E lembrando que isso aqui é só para direção integrada. Então, se o seu quadro não tiver esses furinhos, não se preocupe. Aí o rotor, ele acompanha a parte interna. Eu vou até mostrar para vocês. Mas aqui não tem segredo não. Eu apertei bem. Vou apertar também para tirar água. Mas você dá um aperto aí. E no caso, gente, se você estiver usando um quadro que for headset, você vai usar essa pecinha aqui, ó. Que aí você vai colocar aqui. Você vai tirar a sua direção. Você vai colocar isso aqui no quadro e a sua direção por cima. Então, esses parafusinhos aqui que vão segurar o cabo. No meu caso, direção integrada, vai ser os parafusinhos aqui do girotabs. Eu estava me esquecendo que o meu quadro, como ele é todo removível, né? Porque eu soldei os pinos de freio. O pino do meio aqui, é o guia, a gente chama de pino de guia, ele é removível também. E eu não tinha instalado. Então, só vou apertar aqui para vocês verem. Basicamente é a mesma coisa do que um girotabs, mesmo sistema, só que ele tem umas pequenas diferenças que normalmente eles vêm fechado. O girotabs ele tem um corte na lateral. Apertei, precisa também. Não sei se vai dar para ver direito, gente. Ele é todo fechado e o girotabs ele tem um cortezinho na lateral. Esse corte é para passar o cabo, gente. Olha aqui, ele é aberto na lateral, ó. E esse aqui, ele é fechado. Normalmente, os dois modelos têm rosca. Esse aqui é porque vai um regulador do freio. Outra coisa, gente, desse cabo duplo, é que como o cabo era duplo, e normalmente vem uma guia para um cabo só embaixo, o cabo duplo ele acompanhava um adaptador da guia que acompanhava os dois cabos. Isso fazia com que essa peça aqui ficasse muito grande, né, para acompanhar dois cabos de lado. Eu pessoalmente, isso já aconteceu comigo algumas vezes, foi que quando eu mandava o teu IP, e errava um pouco, pegava ele mais alto e batia na parte de cima do quadro, eu chutei umas 2, 3 vezes isso, que quase quebrou o pino do quadro. Do mesmo jeito que eu quebrei o pino removível fazendo teu IP, eu já quebrei pino
da guia fazendo teu whip. Então esse é um dos motivos que também não gosto de usar cabo duplo na parte inferior do rotor. Então, gente, basicamente você tem que... que eu acabei de pintar o quadro, eu botei isso aqui para proteger, só que o verniz endureceu, aí, ó, saiu. E mesmo você comprando o quadro novo, eu sugiro que você passe a lixa aí, porque às vezes está um pouco enferrujado o pino, ou a tinta pegou aqui embaixo, deu uma rebaba de tinta. Você vai passar a lixa no pino, deixar ele mais lisinho. Lembrando que quanto mais liso, melhor. Se você quiser fazer o teste, ele tem que estar solto. Se ele estiver agarrando, ele vai ter problemas na hora de voltar. No caso aqui, eu vou montar um freio que ele tem molinhas. Não sei se vai dar para ver aqui, eu vou dar um zoom mais daqui a pouco. Essa mola prateada, ela tem lado. Você vai ver quando você for montar errado, às vezes você desmontou o freio e não sabe que lado botar a mola. Você pode botar para qualquer lado, mas aí quando você for botar a pressão, que logo mais eu vou ensinar vocês a fazer, você vai ver que a mola vai começar a abrir em vez de fechar. O certo é a mola fechando. Eu vou também mostrar esse detalhe para vocês. Então, ó, aqui, ó, agora eu estou usando a chave Allen 5 só para colocar o freio no lugar. Mas então, lembre-se de colocar primeiro o lado de baixo e depois o lado de cima, porque tá vendo? Esse tem que ser para cima desse. Se você colocar errado e apertar, vai dar ruim. Nós vamos já que o freio já está montado aqui, eu já vou dar a pressão que eu quero. Para isso você vai precisar a chave de boca, é a 14, tá, gente? Que ela vai encaixar do lado aqui, ó. No caso, a mola, ela tem que ficar empurrando, abrindo os cabos, os freios. Os dois lados tem que ficar assim, ó, para fora. Como vocês podem ver, esse lado aqui tá para dentro, ó. Ele já tá jogando para dentro. É como se ele estivesse freando automático. Para isso, a gente vai soltar um pouco o freio de novo. Agora ele tá todo solto, ó. E quando a gente for apertar, eu vou encaixar aqui. Se eu apertar, a mola vai jogar para dentro de novo. Então, eu vou pegar a chave de boca, vou segurar ela e vou apertar de novo. Quando for apertar, vocês vão ver que ela vai puxar. Vocês seguram. Aí, ó, agora vocês estão vendo que ela está voltando para fora, ó. Isso aí é o correto. Só que a mola está com pouca pressão. Nessa hora, a gente vai jogar pro outro lado um pouco. Só que se eu só jogar sem segurar, o parafuso de cima solta também. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que segurar o parafuso de cima e rodar a parte de baixo ao mesmo tempo, gente. E aí, olha lá, agora o freio está com pressão. É um segredinho, você vai ter que sempre usar duas chaves ao mesmo tempo. E aí você pode apertar com força, segurando. E aí, ó, e para saber o tanto de pressão que vocês têm que usar, é gosto, gente. Eu gosto com um pouco mais de pressão, que vai dar o rotor, ele vai ficar um pouco mais rápido. Mas tem gente que gosta do freio um pouco mais macio. Então é gosto pessoal, mas tem que estar com uma pressão parecida, tá vendo? Eu aperto, ela fecha. Aqui, ó, esse lado é até mais engraçado, porque quando eu aperto, o freio já vai para fora, ele já dá uma pressão. Só que você tem que ver que os dois lados estejam com uma pressão parecidas. Por isso que eu gosto de montar ele fora da bike, porque eu fico assim, ó, nessa posição que eu tô e aperto esse lado e esse lado. Esse lado aqui eu tô sentindo que eu tô fazendo muito mais força do que esse lado. Então,
eu vou soltar um pouquinho esse lado, de leve, e aí eu vou apertar para dar um pouquinho mais de pressão, e aí apertar de novo por cima. Agora sim. Então, gente, como vocês podem ver aqui, ó, essa é a visão que eu tenho aqui de trás. E olha lá, ó. Tá vendo? A molinha, vocês podem ver que ela tá para dentro. Se você trocar as molinhas de lugar, não tem problema. Mas quando você for fazer esse ajuste, você vai notar que a molinha, ela vai começar a abrir. Ela vai dar pressão, mas ela vai começar a abrir. E isso, com o tempo, ela pode estragar a molinha. Então, verifique-se que quando cada molinha tem um lado, entendeu? Na hora de montar, você vai ver qual que é o lado que está certo, qual que está errado. Lembrando, gente, eu vou montar o meu rotor na minha bike agora, mas se você estiver usando cabo direto, o cabo sai da manete e vai direto para o freio, gente, você botou a pressão no freio aqui, basicamente o seu freio já está montado. Aí é só botar o cabo, colocar o puxador, prender o outro cabozinho que vem aqui e botar a roda e aqui está pronto, entendeu? Não tem muito segredo. Só que nós vamos montar o rotor, então eu vou virar a bike do outro jeito e nós vamos para a mesa. Eu vou ter que tirar a frente da bike e agora eu vou botar o plate, o rotor, e eu vou botar mais um espaçadorzinho, porque eu quero subir um pouco mais a mesa. Isso você vai ter que botar sempre antes da mesa, tá, gente? E eu vou passar umas dicas também para você. Eu tirei a mesa com o guidão, coloquei o rotor aqui dentro da bike e o plate. O plate acompanha nos rotores mais simples e o motor Pro é tudo separado. Agora, as coisas que a gente tem que pensar para o rotor dar certo. Lembrando que o rotor, ele precisa desse espaço aqui debaixo da mesa. O pessoal hoje, como tem o pessoal usando muito sem freio e tal, o pessoal está diminuindo esse espaço, ou corta o garfo, ou às vezes o garfo é de bike montado e o garfo de bike montada ele é mais curtinho do que isso aqui. Complica um pouco. A gente tem que colocar um espaçador debaixo da mesa, porque o rotor ele tem que ter esse movimento aqui, gente. Ele tem que subir e descer. Se ele não tiver espaço, o rotor não vai ficar muito bom. Ou ele vai ficar muito duro, ou ele não vai frear direito. Então, tem que ter pelo menos um centímetro ou 1,5 centímetros aqui de tamanho. Outro detalhe também que eu tenho visto, que acontece muito, é que o rotor, essa pecinha aqui, tem alguns tampas de direção que ela não passa. Entendeu, gente? Ela não passa. E aí você vai precisar trocar a tampa da direção. Gente, outro detalhe importante é que quadro de direção integrada, que é o meu caso aqui, e quadro de headset, grande parte da maioria não tem problema nenhum em instalar o rotor. A não ser que, igual eu falei, a tampa da direção pode ser tanto integrada ou headset, são muito grandes e aí não passa o rotor. Aí você vai ter que trocar a parte de cima da direção. Mas hoje tem as bike Burn, a X-Burn, são bikes montadas, ela vem com os pinos do rotor, mas ela é semi-integrada, gente. A bacia do quadro é muito grande, velho. E o que acontece com isso? O rotor não passa, gente. Então, se você tiver um quadro Burn ou uma bike montada e quiser botar o rotor, infelizmente não tem como. Você vai ter que trocar o quadro. O rotor não é feito para direção semi-integrada. Entendeu, gente? Então, esse é um ponto grande. Se você viu até esse ponto e está querendo montar na sua Burn, infelizmente não tem como, você vai ter que trocar o quadro. Então, para minha manete, para montar aqui, nós vamos precisar do regulador e do cabo.
Como eu disse, alguns reguladores podem ser incompatíveis com este tipo de furo aqui. Então, se você tiver uma manete, você vai ter que ver se ele entra. Se ele entrou igual esse que entrou, tá ok. Se não, você vai ter que arrumar um parafuso desse mais fino, vai ter que colocar, você não vai conseguir regular, mas não tem problema, gente. O rotor, como sai 2 cabos ali, você não precisa de regulagem aqui em cima, você vai regular na mesa. Lembrando que o cabo de cima, vocês podem reparar que um lado é maior do que o outro. Isso porque o lado maior é mais distante da manete, um lado, do que o outro. Então por isso que um cabo é maior. Isso não é defeito, tá, gente? E aí, o lado com o buraco é o lado que vai ficar virado para a manete. Você vai botar como se fosse um cabo normal. E aí vira para dentro. E aí, no meu caso aqui, eu vou colocar o regulador. Encaixou o regulador. Vou rosquear ele todo. Lembrando, gente, eu não gosto de regular o freio rotor aqui em cima. Então eu vou encostar ele todo, deixar ele encostado. E como eu estou usando a manete esquerda, esse cabo, o menor, ele vai ficar por cima e não por baixo se você usar a manete do lado certo. E eu acho melhor assim porque o cabo fica mais livre. Se eu usar o contrário, o cabo acaba ficando esmagado aqui. Eu uso a manete bem reta aqui no guidão e aí ela começa a ficar amassada. Então, os 2 cabos aqui estão instalados. Agora com os cabos aqui, nós vamos só encaixar eles no plate. Não tem segredo, é só parafusar. Joga o parafusinho todo para cima. Encaixa ele todo mesmo, gente. Não tem problema, encaixa ele todo. Ó, um cabo foi. Agora você joga todo para cima o parafusinho. Colocou e aperta. Para facilitar um pouco, gente, eu sugiro que você já coloque as cabeças dos cabos no rotor, para ver como ele vai ficar. Já no cabo de baixo não tem lado, tá, gente? Você vai poder colocar qualquer lado aí. Você faz igual o cabo de cima, coloca os parafusos todos até o final e coloca normalmente, parafusa ele. Agora nós vamos colocar a parte de baixo aqui do quadro. Normalmente esse cabo aqui de baixo, ele é muito maior. Como vocês podem ver aqui, não tem nem como eu usar um cabo desse tamanho aqui. E nós vamos precisar do alicate de corte para cortar ele. E eu gosto do meu rotor mais ou menos aqui. Aqui e aqui. Então eu vou segurar mais ou menos onde eu vou cortar. Puxe. Pega o alicate de corte e corta aí onde se marcou. Vamos ver agora se o tamanho ficou bom. Agora sim, ó. O cabo ficou bom. Lembrando um macete que vocês repararam que o cabo ele vem com terminal de alumínio. Quando você corta, você fica sem o terminal, né? Isso aqui é muito perigoso. Se você usar o cabo assim, o canduíte assim, sem botar um terminal, com o tempo o miolo, esses ferrinhos que tem dentro do canduíte, vai sair. Então eu sugiro que você arrume um outro terminalzinho. Tem um aqui só para colocar no final do cabo. E aí
Você coloca o cabo aí. Vai sair normal e agora tem 2 terminal. Um novo, grandão, mas tá valendo. Isso não importa não. E aí passa por dentro da guia com o regulador. E aí ficou certinho, gente. Não tem problema fazer essa volta, porque eu ainda vou usar aquela presilha que eu gosto para prender o cabo aqui. Então tá aí, gente. Cabo de cima montado, cabo de baixo montado. Agora nós vamos colocar o puxador no cabo aqui. Só encaixar mesmo. E depois, logo depois, a gente vai vir com esse cabozinho que vai do freio pro puxador. Sem segredo isso aqui também. Só que você vai precisar de uma chave 10 e um alicate para prender isso aqui. Normalmente. Ou às vezes é uma chave Allen pequenininha. Mas no meu caso aqui é uma chave 10. Então, gente, eu coloquei o regulador aqui. Nós vamos precisar de um alicate e a chave 10. Eu vou segurar a parte de baixo do regulador com a chave o alicate. A gente vai dar uns 2 dedos aqui do cabo e nós vamos apertar a parte de cima com a chave 10. Aí quando ele der uma pressão, nesse primeiro momento a gente não quer apertar muito, porque depois a gente vai regular direito. E agora o plate, nós vamos com o cabo de baixo. O cabozinho que vai de um lado do freio, ele vai no puxador. Aí de preferência você põe por trás, gente, do cabo. Você puxa o cabo, tanto que ó, eu posso soltar o cabo que não vai sair. A gente vai puxar. E no meu caso aqui, o meu freio novo, ele tem um buraquinho que eu vou encaixar esse. Alguns outros já vêm com 2 cabeças, esse não é o caso. E outros você vai vir com um salva-cabo que você vai prender nele para prender aqui em trás. Aqui o sistema está montado. Agora eu vou só colocar a pastilha de freio, não tem segredo. Chave Allen 5 normalmente, ou chave de boca 10, não tem problema. Eu não vou ajustar muito, só vou colocar no lugar. A minha bike, como ela está desmontada, eu vou fazer o seguinte: eu vou montar aqui o pé de vela, coroa, corrente e vou colocar a roda de trás. Por que eu vou colocar a roda de trás num momento igual a esse? É porque eu tenho que saber onde que vai ser a pastilha, entendeu? Como vocês podem ver aqui, tem uma regulagem bem grande da pastilha de freio. Então, isso aqui eu só vou saber com a roda no local. E aí você fala, por que você só não põe a roda? É porque se eu botar a roda, eu não sei se ela vai ficar muito para frente ou muito para trás, por causa que tem que botar a corrente e o pé de vela para saber disso. Então eu vou montar aqui e vou colocar a pastilha de freio. E aí nós vamos para a parte de regulagem do rotor. Bike montada, coloquei aqui a pastilha de freio mais ou menos no lugar. Eu ainda tenho que dar uma ajustada aqui na corrente, mas tá basicamente tudo no lugar. E aí nós vamos começar a mexer aqui nos cabos de cima. Se você for apertar, tá vendo que meu freio ficou aberto aqui? Então, é porque os cabos aqui estão soltos ainda. Como eles estão todos para os 4, né? Estão todos para dentro, nós vamos ter que começar a regular por aí. Eu vou virar a bike aqui, mais fácil. Para saber qual cabo está solto, você vai pegar e puxar aqui, ó. Tá vendo que esse cabo tá canduíte, né? O canduíte está mexendo e o cabo não está puxando. Então nós vamos mexer nesse aqui e vamos ver o outro lado. O outro lado também, gente. O canduíte está mexendo. Então a gente vai subir até o canduíte parar. Aí você vai ver que o canduíte vai começar a parar. E aí, ó, parou.
já não sobe e desce mais. Aí esse é o ponto certo. Mesma coisa do outro lado. Vamos puxar. Aí, ó, ainda tá um pouquinho. Esse aqui ainda tá, gente. Aí, os dois cabos de cima estão ajustados. Agora os de baixo, nós vamos ajustar ele depois para regular a parte do rotor para ele não ficar sambando. Vocês verem aqui, ó, ele tá meio torto. Então quando eu rodo a bike, ele dá um pulinho para um lado, ó lá, sobe, desce. Nós vamos regular isso daqui a pouco. Agora nós vamos aqui para trás, o puxador, e eu vou regular aqui agora o freio com o pneu, por causa que o pneu balão é um pouco chato na questão do freio. Aqui, como não está regulado, vocês podem ver, o freio está pegando no pneu. Então pessoal, como vocês podem ver, acabei de mexer aqui na traseira e está passando o pneu. O que eu fiz aqui? Eu puxei mais, estiquei mais esse cabozinho de baixo aqui, que vai no freio. Aí os dois braços do freio, eles vão mais para cima, né? E aí eles indo mais para cima, o espaço aqui de cima aumenta. Então aqui já regulei. Aqui eu dei uma puxadinha a mais também para puxar aqui. No caso, se você não precisasse regular tanto aqui, você pode só puxar aqui. No meu caso estava faltando muito, então eu regulei aqui e puxei aqui. Aí vindo aqui para frente da bike, gente, sabe quando você freia e mexe assim para os lados e o negócio faz um barulhinho ou ele não está alinhado? As dicas são: põe os dois lados de baixo alinhado aqui com o parafuso, né, digo, alinhado com o girotabs dos dois lados. Como vocês podem ver aqui, eles estão do mesmo tamanho. E aí no lado de cima você faz a mesma coisa aqui com o lado grande primeiro. Aí o lado, depois você faz com o lado pequeno. O cabo de baixo, como os dois são do mesmo tamanho, normalmente não é o problema. Normalmente o problema está no lado de cima, e isso tanto no modelo Y como no modelo duplo, que é esse, porque sai dois e os dois são diferentes. O que você vai fazer? Você pega o pequeno e começa a enfiar mais o parafuso e aperta e vê se esse desnível diminui. Normalmente é isso. Como vocês podem tentar ver aqui, ó, vamos ver se a gente consegue ver. Esse lado está mais para fora do que esse. Assim que eu regulei aqui. Aí aqui ficou tranquilo. Aí eu acabei de colocar também aqui no meio os dois lacres, só para não mexer muito, ficar batendo. Eu normalmente coloco dois, porque eu sou meio bruto. Então eu seguro um na frente aqui, para segurar essa curvatura legal do cabo. E eu ponho um atrás para ele não ficar batendo e fazendo barulho, que me irrita profundamente. E para ajustar a pastilha de freio, isso tanto no rotor como fora do rotor, você deixa ela um pouquinho solta, e você vai fazer o que? Você vai apertar com a mão o freio. Quando a pastilha bater lá, você regula ela mais ou menos como ela tem que bater. Ela tem que bater certinha. Nessa aqui já está batendo certinha. Aí como que você faz para apertar? Porque se você apertar ela vai sair do lugar. Você vai apertar o freio, segura o freio e com a chave Allen você vai apertar a borrachinha. Aí ela vai ficar mais ou menos no lugar. E para finalizar você segura a borrachinha mesmo e dá um aperto melhor. Isso você vai fazer dos dois lados. E aí fica perfeito. E mais uma coisa aqui. Com o freio totalmente instalado, o rotor, o que eu gosto de fazer? Eu pego aqui um paninho e o óleo aqui.
que eu faço? Coloco um pouquinho aqui. Eu normalmente uso o freio para o cabo de baixo abrir. Eu aperto o freio para o cabo de baixo abrir e quando ele abre eu coloco aqui o óleo dos dois lados. Eu normalmente seguro com o paninho aqui porque vai sair. Deixo um pouquinho de tempo e aí depois eu começo a frear várias vezes. E no cabo de cima o que eu recomendo fazer é você colocar a bike de cabeça para baixo no chão. E como aqui já está alinhado, é só respingar o óleo, esperar um pouquinho. Põe a bike no lugar, freia várias vezes para o óleo entrar, tanto nos dois cabos de cima como no de baixo. Nesse reto aqui do meio não faz muita diferença, mas se você quiser, quando a bike estiver de cabeça para baixo, você põe aqui atrás, mas não faz diferença. A grande diferença está nos tubos duplos, né? Tanto no de baixo como no de cima. Isso é bom, que protege e como falei antes, a gente não sabe como foi armazenado e quanto tempo que ficou armazenado os cabos. Mas é isso aí, gente. Fiz o passo a passo de como você tem que instalar, regular o freio rotor, mas basicamente com o freio cabo direto é a mesma coisa. Só não tem esses tantos de cabo no meio do caminho, mas a parte do freio e a parte da manete é igual. E só mais uma dica, se você quiser melhorar o seu freio, lembre-se que uma grande diferença no freio vai ser o aro cromado. É isso mesmo, gente. Aro cromado é mais caro, sim. É um pouco mais pesado também. Não é muito mais pesado, mas é um pouco mais pesado. Mas a diferença de um freio preto, de um aro cromado para um aro preto no freio é gritante. Então, se você já tem um freio legal, um rotor legal e quer melhorar o freio e não sabe como, tenta colocar um aro cromado que vai dar uma grande diferença. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um pouco longo, mas não é simples. Montar um rotor que o freio fique bom não é nada fácil, como vocês podem ter visto aqui no vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, galera!